A reprodução humana é uma especialidade onde a gente vive desafios e emoções muito intensas nessa trajetória. E eu, como médica, muitas vezes eu sou presenteada de diversas formas, né? E eu posso dizer que tem um casal que a gente vai receber hoje aqui, que eu estou muito feliz de poder conversar, de poder compartilhar a história deles, que eles aceitaram estar aqui, que vieram como presente para mim, que é o Gerson, que é a Clarinha, né? Que é a Carla. Então, essa família, hoje para mim é um presente que a reprodução humana me deu, porque é uma família que teve uma jornada, que foi uma jornada cheia de desafios e que agora concordou em compartilhar esses desafios, que eu tenho certeza que vai ajudar e vai inspirar muitos casais e muitas famílias. Olá, Gerson! Olá, boa tarde! Carla, Clarinha! Olha lá, titia! Então, assim, queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, de uma maneira do que vocês lembram, porque uma das particularidades da história de vocês é que foi uma história que teve uma duração bem longa. Então, por isso que também foi um dos motivos que fez com que eu quisesse que vocês compartilhassem, porque isso vai dar uma força, vai dar uma energia para as pessoas, porque às vezes vão encontrar os desafios, mas pensar assim, não, vale a pena seguir na trajetória. Então, assim, isso eu acho que é uma mensagem muito importante, porque muitas vezes a gente vai lidar com essas frustrações. Gente, é meu primeiro dia de gravação. Bom, eu e a Carla estamos casados desde 2007 e a gente começou a namorar em 2002, né? Antes do casamento, a gente teve 1 ano de namoro, 4 anos de noivado. Deixar já claro que a gente, mesmo durante esse período, a gente nunca tomou qualquer precaução com relação à gravidez, né? A gente sempre sabia que queria ser pai, que queria ser mãe, mas também a gente nunca se preocupou com esse tipo de situação na época. Em 2007 nós casamos e depois de alguns sonhos, algumas coisas que acabaram acontecendo conosco, em 2010 a gente resolveu então procurar uma clínica para fazer o processo de fertilização. Eu acho bem importante, né, que o Gerson coloque isso, que durante muito tempo eles namoravam e não tinham essa preocupação, não tinham esse foco e que não achavam que podia ter acontecido alguma coisa que pudesse estar impedindo. Então, eu acho que isso seria já é um recado importante, assim. Se um casal jovem, saudável, está namorando, não está tentando evitar a gravidez e essa gestação não acontece, procurar primeiro a ajuda do ginecologista, ver se tem alguma coisa que possa fazer, né? Porque tudo sempre, quanto antes procurar ajuda, né, mais fácil vai ser o caminho. Agora me lembrando, quando a gente começou a namorar, eu tinha 22 anos. Nossa, olha só. Né? Então, uma idade... Nunca a gente imagina que vocês estavam no auge, vocês estavam no que a gente chama no auge da fertilidade, né? Deixar claro que, tipo, a Clara nasceu já quando eu já estava com 55 anos, né? Então, quer dizer, uma idade... O sonho nunca termina. Na verdade, eu acho que isso é deixar claro. A gente não precisa ter medo desse sonho, né? O bom é o prazer, é saber viver esse sonho. E para os casais que busquem essa alternativa, não se preocupem muito em ficar tentando descobrir falhas no processo, né? Entendam sempre que vocês são um casal e como casal os dois caminham juntos e não separados, né? Então não vale a pena, claro que tem que ser tudo investigado, mas não vale a pena ficar dizendo o problema é meu ou o problema é dela. Isso é o que menos importa. O que importa é que você está buscando o seu sonho. Então perceba que a gente passou 14 anos sonhando, desde o primeiro processo, né? Para agora ter a Clarinha conosco. Viva Clarinha! Viva! Viva Clarinha! Viva!
2010, vocês chegaram então a fazer um tratamento de captação de óvulos, fertilização in vitro, que resultou na formação de alguns embriões, né? Esses embriões foram congelados no que a gente chama de D3, que é o terceiro dia de evolução do embrião numa incubadora de laboratório. Por quê? Porque lá atrás, em 2010, era dessa forma que se fazia, porque a gente ainda não tinha uma estufa capacitada, meios de cultura ideais para permitir o embrião se desenvolver até o que a gente chama de estágio de blastocisto. Então, naquela época, por esse motivo, vocês congelaram. Estava começando a se pensar e se fazer o congelamento em estágio de blastocisto. Então é mais um milagre, né? É mais um milagre. Naquela época, por exemplo, a incubadora, a estufa onde eles ficavam, era uma única, que ficavam todos os embriões, né? Então, assim, era uma estufa que, se tivesse algum outro caso, cada vez que se abrisse a estufa, ia se expor todos os embriões. Então, tudo isso a gente acredita que influenciava. Sim. Hoje em dia, é uma estufa que fica numa mesa e são várias portinhas e cada um ganha uma portinha individual, né? Então isso ajuda que se desenvolva melhor, né? Até o blastocisto. E outro ponto bem importante também que eu me lembrei, que na época não se falava muito em congelar óvulos. Né? E eu acho isso tão importante, hoje em dia vocês comentam bastante sobre isso. Sim. Né? Congele antes. Sim. Nossa, eu acho incrível isso. Que naquela época você nunca nem tinha ouvido falar, né? Eu acho também interessante que quando a gente estava antes conversando um pouco, né, o Gerson colocou que como a família sempre quer o nosso bem, mas às vezes a família não tem a sensibilidade, né? Então, de vir e às vezes fazer uma pergunta inadequada, botar uma pressão no casal que uma pressão, você já se pressiona, você já se cobra, você já questiona, né? E também, às vezes, até algum preconceito com os tratamentos. Então, eu vejo que ainda hoje, muitos casais fazem o tratamento, mas não querem que a família saiba, né? O que é uma pena, porque a família poderia ser um local de apoio, né? Um abraço a mais, né? Um aconchego a mais, né? De poder chegar, olha, a gente está passando por isso e um lugar a mais de acolher, porque senão fica só muito um acolhendo e segurando o outro, né? Vocês, na época que fizeram a primeira vez, chegaram a comentar com a família que estavam fazendo? Só para os teus pais e para os meus, né? Meus pais e com os pais da Carla. E na época era interessante porque tinha que ficar 15 dias deitada, né? Eu saí. E o que aconteceu com a Carla, né? Que tinha que ficar tanto tempo deitada dentro do quarto. Olha só, então... olha só. Um outro detalhe também que até a gente estava conversando um pouquinho antes, é que tipo, quando a gente fez as duas primeiras tentativas que não deu certo, 2010 e 2011, a gente pegou épocas talvez não tão apropriadas. A gente pegou uma época perto do Natal, 2010, e 2011 a gente logo tentou na época da Páscoa. Então são momentos em que você está sensível. Quer queira, quer não, mesmo que você não dê bola para Natal, para Páscoa, mas a família, de uma forma geral, fica sensível nessas épocas de comemoração. E aí o fato de não ter dado certo judiou muito com o lado emocional, tanto meu quanto da Carla. Então, são épocas, talvez, eu não sei se a palavra certa não devam de ser utilizadas, mas são épocas que marcam muito. Então, se deu tudo certo, se deu positivo, perfeito, tranquilo. Mas se não deu, você ainda vai se recolher mais ainda e ficar mais triste. Então, foi uma experiência que a gente passou, né? Tanto é que quando a Clara agora veio, não foi numa época nem de Páscoa, nem de Natal, nem uma época assim de comemoração, né? Para ficar assim mais neutro. Mas o nascimento dela foi marcado por um acontecimento bem importante também nas nossas vidas, né? O que aconteceu foi que estava tudo certo, tinha a data de nascimento da Clara, o pai ia acompanhar,
tudo perfeito, já tinha chá de bebê marcado, tudo certo. Só que aí o Gerson teve uma dengue hemorrágica. Então, resumindo, ele ficou em coma 33 dias. Eu ia visitar ele todo dia, eu e a Clarinha, lá na UTI. Mas em nenhum momento eu pensei que o Gerson ia deixar a gente. O Gerson, ele teve... O coração quase parou, o pulmão quase parou, rim quase parou, tudo, né? Então, o pessoal trabalhou bastante em cima dele, tanto a medicina quanto muitas pessoas fazendo oração. Muitas pessoas que a gente nem conhecia. E foi ali que Deus se mostrou mais presente ainda nas nossas vidas. Então, às vezes a gente acaba reclamando por isso, por aquilo, porque não dá certo naquele momento. Sempre tem uma coisa mais complicada que Deus coloca na nossa frente pra gente superar e pegar algum ensinamento, né? Uma outra questão também é assim, as pessoas podem acabar se perguntando por que a gente ficou de 2011 até 2022, 2023, que seja, para buscar novamente um tratamento, né? Com as duas primeiras tentativas, como elas deram negativas, a gente acabou mergulhando no trabalho. Tanto a Carla quanto eu, a gente acabou simplesmente deixando de lado essa questão de gravidez e a gente buscou refúgio no trabalho, né? Quando foi lá em 2023, 2024, 2022 ali, 22, a gente resolveu acordar. Peraí, o Gerson já está com 50 anos, a Carla também já estava com uma idade um pouquinho mais... Com 40, né? 40, não tem por que, né, esconder isso. E aí a gente pensou assim, peraí, temos óvulos congelados, temos embriões congelados, por que não tentar? Por que não buscar isso novamente? E se não der certo, a gente pelo menos vai ter a certeza que a gente lutou, a gente buscou o caminho, a gente foi atrás com todas essas alternativas que poderiam existir para a gente como casal. Numa visita, né, de rotina ginecológica, a doutora comentou da doutora Cris, né? Então surgiu mais uma esperança de novo. E por que não, né? Vamos ver o que tem. Numa dessa evoluiu, a ciência sempre evolui, né? Tem outros métodos, sei lá. E aqui também um outro detalhe, o santo tem que bater. Quando eu digo que o santo tem que bater, a médica ou o médico tem que ter o mesmo santo que o casal. Tem que ter confiança, né? E é o que a gente tinha muito na doutora Cris. Muito tinha, não tem, né? Nossa. No dia que a doutora Cris disse, hoje não, vamos fazer amanhã, esperar mais um dia. Um olhou para a cara do outro e disse, não, é brincadeira. Mas a gente confiamos. E deu certo, gente, né? Deu certo. Então, assim, sempre venham com o coração aberto e tentem ver se o santo bate. Se o santo bateu, gente, é meio caminho andado para a felicidade, podem ter certeza. Vocês chegaram extremamente abertos. Vocês estavam com o coração aberto, né? Então, e o que assim, eu me coloco como um instrumento e eu peguei o caso de vocês e eu estudei com carinho cada detalhe que vocês passaram para mim. Eu falei, eu não sei se vocês lembram, mas eu sei que eu devo ter falado em algum momento assim, a gente vai fazer o que tem de melhor. A gente vai fazer um planejamento. Isso, e fizemos um planejamento, isso mesmo. Eu sempre falo isso, assim, ó, eu vou pegar o caso de vocês, eu vou estudar e eu vou propor um planejamento. E eu propus um planejamento e no meio do caminho vocês um tempo também tiveram intercorrência de saúde e vocês são pessoas muito maravilhosas que ajudam muito também seus familiares, também teve problema de saúde no familiar, tiveram coisas que vocês tiveram que dar uma pausa, né, desse recomeço, ainda teve mais um período que vocês precisaram se afastar para cuidar
de coisas familiares que eram mais urgentes naquele momento. O importante é que a gente fez um planejamento, que vocês sempre estiveram muito abertos para todas as estratégias. A gente fez uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu havia dito para vocês que a gente ia descongelar todos os últimos 4 embriões, que ia ser a última chance de vocês, que nós íamos deixar eles evoluindo até o estágio de blastocisto, que era uma estratégia arriscada, porque a gente podia ficar sem nada. E aí você já estava com 40 anos, né? Não era mais aquele óvulo de 30 anos, né? 20, 28, 29, por aí, aí, quando você fez a tua coleta. Mas a gente foi abençoado, né? No dia que a gente tinha organizado para fazer a transferência, eu fui conversar com os embriologistas e eles falaram: doutora, ainda não está onde a senhora queria. Que eu falei: eu quero transferir um blastocisto. Eu falei: então nós vamos esperar mais um dia, se eles concordarem. Aí vocês vieram até aqui com tudo pronto, né? Chamei no consultório, eu falei: tenho mais uma coisa para propor para vocês, que eu espero que vocês concordem. Vamos esperar mais um dia, né? E deu certo. Mas eu acho que é isso que o Gerson fala, a positividade, né? Porque faz toda a diferença. Você acreditar, você tá aqui e você acredita naquilo. Então, assim, você vai realmente de corpo e alma. E essa energia positiva faz muita diferença. Meu amorzinho. Um detalhe também, assim, por mais que a gente quisesse ter a Clara ou um menino que fosse, e a gente se sentia preparado para isso, muda a vida, tá, gente? Muda radicalmente a vida do casal. Não tem como dizer assim: eu tô preparado para isso. É mentira, a gente nunca tá preparado. A gente pensa que sabe tudo e a gente não sabe absolutamente nada. E é muito, muito diferente. Não foi como a gente planejou tudo até o final, né? Então aconteceu isso em maio com o Gerson. Estava de quantas semanas, de quantos meses de gravidez? Aí ia nascer em julho, né? Em julho? Nascimento, dia Foi 3 de internado julho. em Maio. 14 Final de de maio. maio. Eu lembro que vocês tinham chá de bebê marcado. Sim, tinha chá de bebê, tudo. Eu sei que o Gerson estava internado, por isso que eu digo, na minha mente o Gerson não estava tão ruim assim, ele estava lá para se recuperar. Então eu nem queria desmarcar o chá de bebê, pensa. Eu estava assim tão confiante que até meus familiares disseram: não, desmarca, não, deixa eu falar com o Gerson primeiro. Tipo... Oi, né? Então foi desmarcado tudo, aí aconteceu isso. O Gerson teve 3 vezes entubado, uma tráqueo, fizeram com ele. Eles colocaram uma medicação para ajudar no coração, né? Para trabalhar e tal. O rim, ele quase teve que fazer hemodiálise. O pulmão quase parou, mas já estava uma máquina preparada se precisasse para ele, né? Mas enfim, não precisou. Gerson começou a se recuperar. Eu vi ele lá na cama, ele não se mexia. Tanto é que quando ele veio para casa, ele veio sem andar. Ele não andava, né? Então ele começou uma fisioterapia. Uma semana depois que o pai veio para casa, bem no dia do aniversário dele, dia 26 de junho. Na outra semana, dia 3 de julho, cesárea da Clara. Então o Gerson não pôde estar comigo. Senti muito, mas a minha mãe esteve. Então eu não estava sozinha, a Oma estava junto, né, Clarinha? E assim foi um processo difícil, porque o Gerson na cama, né, fazendo fisioterapia, não podendo andar, nada disso. Dependente total, assim, praticamente para tomar banho, para ir no banheiro, tudo. Tudo que é simples pra gente, pra ele não era. Mas com a dedicação dele, né, com a força de vontade. Então, fazendo essas 8 fisioterapias por semana em casa, né? O Gerson voltou a andar e tá aí. Por isso que eu digo, a gente
A vida, ela é uma montanha-russa, você ganha, você perde, e o mais importante de tudo é você saber aproveitar cada momento, né? Para quem quer saber, assim, aprender a viver, na verdade é isso, é você curtir cada momento, né? Então, assim, o dia que a Carla me falou que ela estava grávida, né? O exame deu positivo. Né? Você estava dirigindo, Então, nós estava indo pra praia, mas assim, ó, eu confesso que eu fiquei meio assim, porque aqueles números também não eram assim maravilhosos, era um númerozinho bem pequeno, né? Pensei, será que deu certo mesmo? Sim, Né? sim. Ai. O que vocês acharam assim, dessa etapa, né? Desde quando começamos a preparar você para receber o embriãozinho, o dia da transferência, esperar o teste de gravidez, Um dia de cada vez, né? esperar o segundo teste de gravidez, esperar o ultrassom. É um exercício de muita paciência, de muita sabedoria, de muita... Até o final, porque depois das morfológicas também, né? sim. Nossa, que angústia. Sim. O médico perguntando, mas que idade que vocês congelaram os óvulos? Oi? Né? Porque a doutora pode explicar melhor, mas se a gente demora muito, também pode ter complicações na gestação, né? Pela tua idade, sim, com certeza, sim. Não, pela tua idade, né? Então, porque assim, a questão do embrião ali no laboratório, né? Tá aí a Clarinha que é como se tivesse tudo feito na hora. Mas realmente, assim, o corpo da mulher, a idade para a mulher pega muito, né? Assim, você era uma paciente que era considerada uma gestante de alto risco. Sim, aí... Ainda Então, com diabetes, né? sim, Mas tudo controlado. tudo controlado. é por isso que a gente sempre coloca que, como eu e a Carla lá no início, lá a gente não se ateve ao fato de não cuidar no momento de um namoro, a gente nunca cuidou para que não tivéssemos filho, muito pelo contrário, a gente sempre quis desde o início. A gente deixa esse detalhe. Caso vocês realmente queiram ter filhos, investiguem. Né? Não deixem demora, passar né? muito o tempo em si. Claro, nunca é tarde para você ter o seu sonho realizado, mas quanto antes vocês tiverem a capacidade de poder fazer investigação, melhor. Tudo se torna um pouco mais fácil no processo. Ô Carla, e para você, né, aquela etapa em que a gente fica te dando os medicamentos para preparar o teu corpo para receber o embrião, como é que você se sentia? Teve algum efeito colateral, alguma coisa que te preocupou? E do ponto de vista emocional? Então, assim, ó, a gente veio bem aberto para fazer tudo o que fosse possível para dar certo. Mas a gente tinha também, né, que saber que poderia dar errado também. Mas como a gente, assim, ó, eu particularmente confio muito na doutora Cris, então tudo que ela me dissesse para fazer, eu ia fazer. Você é maravilhosa. Tá? Tinha que fazer isso, então vamos fazer. Né? Então, eu acho que você tem que estar aberta também para o profissional te ajudar. Ele estudou para isso, né? A gente não sabe. Então, nossa, a doutora Cris é da família, a gente considera. Né? Então, não tem como. É a titia da Clara, né? É a titia da Clarinha. Que honra, né? Então no dia, especificamente no dia, não vai me sair da cena nunca a última tentativa lá. Foi difícil, não foi assim, papum. Nossa, até a doutora tava nervosa. Exato. Normal, porque, nossa, era a última tentativa. Olha o peso nas costas, né? E o aparelho não queria ficar, e eu com vontade de ir no banheiro não podia, né? Exatamente, não foi fácil. Não foi. Eu como médica, posso falar que eu Psicologicamente, né? lembro. Às vezes, cada procedimento vai ter sua particularidade.
o teu procedimento, não foi aquele procedimento que você chega e vai tudo assim, foi um procedimento que teve ali a sua dificuldade. Então, aí a gente já pensa, verdade. poxa, já no dia anterior ela falou que não era bom colocar, era melhor esperar mais um dia. E hoje me acontece isso. Mas o que eu fiz? Eu olhava, eu nem prestei muita atenção quando a doutora colocou. Mas eu olhava para a tela do ultrassom, né? E comecei a rezar. Muito o tempo todo, rezar. E é o que eu fazia pro Gerson também. É muita fé, né? Então tem que ter. Tem que ter. Medicina e fé tem que fazer parte. Tem que ter. Tem que ter os dois. E como é um momento complicado pro casal, a gente deixa até um recado, né? O casal tem que vir junto. É muito Né? importante. Eu sei que nem sempre é possível o marido acompanhar a esposa nos exames, nas consultas, mas até para que ele possa entender o que vai acontecer no organismo da mulher é muito importante, sabe? Sempre acompanhar, estar junto. É muito fácil porque é na esposa que vai ser feito todo o procedimento. Não é fácil. Posso garantir a vocês que não é fácil, mas quem puder sempre acompanhe, porque a gente acaba aprendendo muito. E é uma parceria, né? Um dá força pro outro para que tudo dê certo. A gente tem uma frase assim na obstetrícia que eu acho muito bonita, que é: a mãe é o útero do bebê e o pai é o útero da mãe, né? E eu acho que ali tudo se fecha e tudo se completa. Vocês dois eram um casal muito parceiro, a gente percebia isso, né? Às vezes eu falava alguma coisa, aí um olhava pro outro. Então tu vê essa cumplicidade, essa parceria, né? E com certeza isso ajuda. E eu vou falar assim, ajuda ambos. Ajuda ambos. Com porque certeza. às vezes o homem também quer se colocar naquela postura de que eu sou forte, eu não tô sentindo, mas sente também, né? Participa também, tá junto ali. Então, acho que essa parceria, essa troca, esse poder estar junto, não dá para vir sempre, né? É um tratamento que a mulher precisa vir muito ao consultório, são muitos exames de ultrassom, mas tem dias pontuais ali que realmente vai fazer toda a diferença. E outra coisa que é legal, quando o parceiro consegue vir, porque são muitas informações. E às vezes eu penso, será que vai lembrar, né? Porque eu passo muita informação, então quando tem duas pessoas juntas, eu penso, um vai fixar mais uma parte, o outro a outra, e tudo vai sair bem, né? Vocês estavam no carro indo para a praia? Isso. Quando olharam o teste, Eu já o resultado dirigindo e eu fui lá, né? no Porque o tempo celular. todo eu olhava lá para ver se o resultado saía. Eu não sabia que a Carla tinha feito o exame para... Ah, não? Não me ative em A momento data. algum. Não me liguei nesse momento. E daqui a pouco a Carla era lá pesquisando, eu disse, Carla, o que está acontecendo? Eu estou pesquisando o resultado do exame. Pronto, já mudou a direção do carro, já mudou tudo. Já não era mais tão tranquilo dirigir o carro, né? E aí você conseguiu abrir no celular. Sim. Como é que você contou para ele? O Moze. Tô grávida. E depois para mim? Deve Com ter certeza, sido. né? Porque Olha, era fim de semana? Foi um fim de semana. Foi então. fim de semana. Então, se foi fim de semana, Já em logo em casa. seguida deve ter passado para mim. O WhatsApp, né? Aí, A gente contou para os familiares, para os mais próximos, claro. Como a gente colocou no início, ainda existe um pouco não, talvez bastante preconceito com relação a essa questão de fertilização, de inseminação. É uma pena, mas ainda existe, talvez. E aí a gente tomou até um certo cuidado ao divulgar isso. Né? A gente falava, a Carla está grávida, mas a gente não abria muito para terceiros a forma como isso aconteceu, o que a gente passou. Né? Na nossa cabeça, isso hoje também é uma coisa muito mais tranquila. Né? Então a gente se sente muito seguro hoje em falar sobre o assunto. A gente aprendeu muito nesse processo, né? Mas no início era assim uma questão um pouquinho mais complicada, né? Como a gente falou, os amigos gostam de brincar com a situação, os familiares pressionam, né? E aí, claro, que o processo não é um processo
normal, tradicional que a gente tem para uma gravidez, né? Mas não se preocupe muito com isso. Apenas curta o momento que vale a pena, cada minutinho que a gente viveu ali. Cada minuto até chegar, né, na vitória. E agora, eu digo assim, é um amor que a gente não acredita, mas consegue crescer todos os dias. É muito... né? E assim, ó, eu ainda só acreditei que eu tava grávida de verdade quando a obstetra tirou a Clarinha e me mostrou, assim, eu disse, nossa, tava dentro de mim mesmo. Olha só. É muito interessante. É. Nossa. A história de vocês tem muita lição, assim, é muito importante, né? Do não desistir, entendeu? Do ir de encontro ao seu sonho, ter a coragem de enfrentar. Vocês não sabiam o que ia acontecer. Podiam ter deixado, não, deixar aquilo lá, vamos deixando, até que um dia não dá mais para fazer mais nada, porque ia chegar um momento que a tua idade ia avançar ao ponto de dizer, não, agora já passou de um ponto saudável, né? Eu acredito nesse negócio, como vocês falaram, assim, vocês tiveram 2 negativos e isso foi tão pesado. Aí que eu digo assim, que talvez quando a pessoa consegue ter algum tipo de rede de apoio, talvez tivesse sido mais fácil, né? Talvez se a gente conseguir que a sociedade acolha melhor, que os familiares e os amigos, né, deem aquele amparo, talvez vocês tivessem até vindo antes, mas foi uma coisa que foi tão pesado naquele momento que vocês falaram assim, nós 2 nos afundamos no trabalho e deixamos aquilo de lado. Aí acontecia um probleminha aqui, resolvia, outra coisa ali. Deixar claro também uma outra situação que, tipo, na primeira tentativa que a gente fez com a doutora Cris, também não deu certo. Também não deu certo, isso é muito importante. E aí quando a gente voltou no consultório, a gente voltou, claro, arrasado, normal. A doutora Cris disse, gente, tá tudo preparado, vocês não vão desistir agora. Verdade, eu lembro. Não vou deixar para depois. Vamos fazer o que tem que fazer. Isso aí. Né? Ainda tinha duas lâminas, né? E é tudo ou nada. Isso. Né? E também realmente não adiantava mais a gente ficar esperando. Até como a gente comentou, eu já estava com 54, 53, 54 anos. Carla também já estava nos 40. Então não adiantava mais a gente ficar esperando por algo que não sabia se ia dar certo ou não. Né? Então, como não deu certo na primeira tentativa com a doutora Cris, ela olhou para nós e disse assim, peraí, o organismo da Carla já está todo preparado para isso. Não precisa desistir. Né? Vamos continuar e vai ser o que for. Né? E deu certo. Exatamente. Vocês tinham 5 embriões. Desses 5, tinha um embrião que ao microscópio parecia ser o melhor. Então, na primeira transferência, a gente tanto que ele estava sozinho, ele estava numa haste sozinho. Então, foi descongelado esse embrião e esse embrião foi o que foi transferido para o útero. E aí, vocês ainda tinham 4 e daí que veio com aquela proposta, né, audaciosa. Então, vamos deixar evoluir até o estágio de blastocisto, que foi a Clarinha. Que foi a Clarinha. Daí foi descongelado, desvitrificado, é o termo que a gente usa, né? No terceiro dia, e foi deixado 2 dias. E aí vocês vieram e eu falei, não, precisamos de mais um dia para chegar no momento que eu gostaria. Né? E aí que aconteceu. Mas bem importante isso, né? Porque não foi na primeira também. Sim. E vocês juntaram os caquinhos ali e foram. Na 4ª tentativa deu certo. Foi na 4ª tentativa. Então, assim, ó, isso é muito importante, tá? Por vezes não vai ser na primeira, na segunda, vai ser na 4ª tentativa, né? E depois, assim, para viver o que vocês estão vivendo, vocês fariam tudo de novo. E vocês sofreram muito nesse caminho. Eu tenho certeza disso, né? Porque não é fácil lidar
quando você entra num tratamento desse, você entra de corpo e alma. Você investe toda a tua energia, toda a tua fé, né? E quando não dá, assim, você tem uma queda muito grande. Quero de novo, né, então agradecer vocês dois, agradecer e dizer que vocês têm um papel na minha vida como médica de reprodução, porque eu realmente me entrego, tá? Eu realmente me entrego para cada caso, para cada casal. E como vocês passaram comigo por um negativo, eu tenho que ser forte. E o que me dá força é o carinho que eu recebo de volta dos meus pacientes. E é tudo tão maravilhoso, porque assim, quando eu tô num dia difícil, que eu recebo algum negativo, ou às vezes uma paciente que começou com algum tipo de sangramento, naquele dia eu recebo uma mensagem de uma paciente. E aí eu digo, aquilo me reabastece, me dá energia, né? E vocês por muitas vezes fizeram isso, tá? No dia que eu estava precisando, vocês mandaram uma foto, vocês mandaram uma mensagem, e é isso para mim faz toda a diferença, né? Eu quis chamar vocês para vocês dividirem a história de vocês, porque a história de vocês é uma história de luta muito grande, de persistência. Vocês não desistiram do sonho de vocês, de confiança, de entrega, de fé. Hoje a gente pensa até que tudo isso teve um propósito maior, né? Quando a gente conversa, né? O Gerson passou por uma coisa tão grave no momento que a Clarinha estava a caminho. Quem sabe foi isso que fez a força para ele dizer, não, eu tenho uma missão aqui, eu não posso, né? Não posso deixar. Então, só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer. Vocês vão estar sempre na minha vida, na minha história como pessoa, na minha história como profissional. Obrigada e agradecer por vocês concordarem em abrir coisas tão íntimas, né? Porque eu sei que isso também não é fácil, né? Mas é importante. Talvez se, né, a gente tivesse o apoio de mais pessoas, desconhecidas até, a gente teria tentado antes, né? A gente não sabe, mas tem que agradecer pelo hoje também, né? Então... E eu acredito nisso, tá? É por isso que a gente tá fazendo esse trabalho, assim, sabe? De começar a levar mais informação, porque assim, a gente vai levar informação séria, verdadeira, para ajudar. Ajuda, e é muito importante. Com certeza vocês vão ajudar muitas e muitas famílias, tenho certeza, né? Realizar os sonhos. Com certeza. A gente não pode deixar de sonhar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que ir atrás também, né? E a gente agradece muito a doutora por ter feito parte desse nosso momento. Né, Clarinha? A titia. A titia. Nossa boneca. Viva! Você fez agora, mostrou a língua, não acredito nisso. Ela é ótima. Obrigada, gente. Obrigada, Nós que doutora. agradecemos.